Vou estar falando com vocês hoje sobre o transtorno de humor. O que vem a ser o transtorno? Bom, o transtorno, ele começa na infância, geralmente começa na infância, e vai progredindo na fase adulta. Em alguns casos, ele começa dentro do lar, naquela fase onde a criança necessita da presença dos pais, mas ela não tem aquela atenção, não tem afeto. Ela passa a sofrer violência ou abuso, ou é criada por pais usuários. Então, aquela fase onde a criança está fazendo, tendo como espelho quem está criando elas, e como lá é cheio de conturbação, a criança passa a ter algum tipo de transtorno. Bom, o transtorno, ele é uma mistura de sentimentos excessivo em grande quantidade que você não possa controlar, que começa a te trazer prejuízo, atrapalhando você no trabalho, estudo, na convivência com a sua família. Você passa a não ter mais controle da sua mente, você passa em qualquer local você ser áspero, você ser agressivo, você não ter afeto pela sua família, você perde totalmente a afeição, você passa a ser uma pessoa extremamente é, querer atenção, ser possessiva, querer ser dono, que aquela pessoa tem que ser só sua, aquela situação quem tem que chamar atenção é só você. Você começa a querer tanta atenção, se julgar que não é mais merecedora, uma desesperança profunda, sabe? Começa a se ver de uma maneira que você não é. Você não se vê como uma pessoa cheia de saúde, bela, você começa a se ver como uma pessoa feia, você tem aquela fase de querer ser perfeito. E começa a fase de você se mutilar, de você se agredir, de você sentir uma mistura de sentimentos na sua mente tão conturbador que você não dá conta mais, você quer um escape daquela situação e em alguns casos acaba cometendo suicídio. As causas pode ser genética, pode ser pelo clima, pode ser pelo ambiente, como o ambiente onde foi criado, é, psicológico também. E em modo geral, o transtorno são misturas daqueles sentimentos que possa te prejudicar perante a sociedade, atrapalhando o seu convívio em geral. O indivíduo também começa a ter alucinações, começa a ouvir vozes, começa a imaginar que tem alguém te perseguindo. Então você não consegue mais. Chega um momento que a pessoa não consegue mais ficar sozinha. Ela tá tão angustiada, ela tá com tanto medo daquilo ali ser real, porque ela não sabe diferenciar o que é real do imaginário. Dentre os transtornos de humor, a esquizofrenia, o estresse pós-traumático, a depressão, a bipolaridade, a de personalidade, há também o distímico, o cicrotímico, déficit de atenção, distúrbios alimentares, transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade. Dentro da ansiedade há o tricotilomania, que é a parte onde a pessoa começa a arrancar os cabelos, sendo do couro cabeludo, ou sobrancelha, etc. Há também de doenças não psiquiátricas, como hipotiroidismo e hipertiroidismo, ou hipertensão arterial, diabetes, obesidade, entre outros. Então, são algumas dessas que tá na patologia do transtorno de humor. Bom, a distimia, ela é considerada uma fase de tristeza mais leve, não como uma depressão profunda, mas uma tristeza onde você fica inquieto, onde você sente culpa, você acorda sempre mal-humorado, não tem motivo, e você é muito reclamão,
você que é muito perfeccionista, não consegue causar empatia, é, aquela pessoa sempre turrona, aquela pessoa que em todo quanto é lugar que ela chega, ela está sempre de mau humor, ela está sempre triste, uma pessoa assim meia depressiva, só que de forma persistente e de forma que não houve nada, não houve motivo ali naquela situação e ela tá triste. Então ela acorda daquele jeito e mantém-se sempre triste. É uma pessoa que não tem. Ela consegue fazer as coisas, ela é uma pessoa útil, ela tem uma vida normal, mas é uma pessoa triste. Então é uma doença crônica que persiste durante 2 anos. Dentre os 2 anos, há 2 meses, onde a pessoa consegue ser uma pessoa normal, saudável, mas é 2 anos de tormenta, de muita tristeza, de muita carência, de querer ter atenção das pessoas, de querer ser útil, de querer ser uma pessoa bem vista, mas ao mesmo tempo ela é ácida, ela é uma pessoa é, encrenqueira, brigona, sabe? Que tudo tem que estar daquele jeitinho, ela é uma pessoa turrona. Então, ela não consegue ter bons relacionamentos. É, o diagnóstico ele pode ser feito por exame de sangue ou de imagem, mas somente para descartar algumas doenças como tiroide, anemia e outras também. Mas geralmente são os sintomas que vão diagnosticar a doença. O tratamento é com psicoterapia, terapias em grupo, com a família também, para essa pessoa aprender a se comportar, ser mais tranquila, conseguir controlar seus impulsos, ser uma pessoa mais amável, mais afetiva. É, também com medicações, psicólogo, atividade física, boa alimentação, evitar bebidas alcoólicas, nada de drogas. Então, ter muito a parte afetiva com a família, porque a família é muito importante no tratamento, o apoio, a tolerância, a paciência, o amor para com a pessoa, tratar com respeito, não ter preconceito da doença, saber separar que a doença é um caso à parte e a pessoa é um ser humano que merece atenção, merece cuidado, que ela está passando por um momento de tristeza que ela não sabe o porquê. Porque ela pode ser ao mesmo tempo genética e ao mesmo tempo causada pelo ambiente, onde a pessoa está passando uma situação conturbadora ou morte na família, ou pode ser algum trauma físico no cérebro. Então, para a ciência, não tem assim comprovação científica da onde que veio a origem da distimia. Em si, julga-se os sintomas e o tratamento é feito, como eu falei, e é uma doença de tristeza leve, não é tristeza profunda, mas ela é crônica. É muito importante a pessoa estar ciente da doença, reconhecer que precisa de ajuda, é, ser uma pessoa que se disponha para o tratamento, porque assim a família, o tratamento com os médicos, a pessoa se dispondo vai encontrar a melhor estratégia para conseguir tratar aquela doença e assim inserir a pessoa com mais controle, uma pessoa que vai saber diferenciar o que é rotina, o que é da doença. Então, vai ser bem melhor para o tratamento, para a pessoa controlar a doença ou até mesmo curar, né? Se for descoberta precocemente.